galera, nós estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, fica por dentro de tudo que nós estamos postando aqui para vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra bem breve, mas que vai edificar a sua vida. Eu tenho meditado muito, no livro de Eclesiastes e também num versículo de Salmos que eu vou estar lendo aqui com vocês, que é Salmos capítulo 144, versículo 4, que diz assim: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Diante desse versículo, a gente entende que nós temos que viver o nosso dia de hoje como se fosse o nosso último dia. Para que dessa forma a gente não deixe para o futuro aquilo que nós podemos fazer hoje, para que a gente reavalie a forma como nós estamos agindo, para que nós também tenhamos uma vida de maior dedicação e entrega ao nosso Deus e valorize ainda mais as pessoas que estão ao nosso redor e que nós amamos. Porque nós nunca sabemos quando o nosso último até breve vai se tornar o nosso até a eternidade. Porque como foi dito aqui nesse versículo, os nossos dias são como a sombra que passa. E às vezes nós só nos damos conta disso quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos. E ainda assim, com o dia a dia, com o nosso trabalho, com as nossas tarefas, com todas as coisas que nós fazemos da nossa vida, isso às vezes ainda cai novamente no nosso esquecimento de que a nossa vida é passageira. E diante disso, a gente precisa parar um pouco e refletir, essa vida que Deus nos deu, como é que nós temos aproveitado essa vida? Quais têm sido as nossas prioridades? Em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 4 ao 10, Salomão, ele começa a dizer, que ele realizou grandes coisas, que ele havia construído casas, plantações de uva, pomares com todo tipo de árvores, que ele tinha mais gado e mais ovelhas do que qualquer outro rei antes dele em Jerusalém, que ele havia juntado tesouros, conseguido tudo que havia desejado e que não havia negado assim nenhum prazer. E que ele havia sentido muita felicidade no seu trabalho. Mas no versículo 11 desse mesmo capítulo, olha o que Salomão diz: quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Ou seja, Salomão, mesmo ele tendo experimentado todas as coisas, ainda assim no seu coração ele tinha essa sensação de que tudo que ele tinha alcançado até aquele momento da sua vida não era algo duradouro, Era como correr atrás do vento, porque eram coisas que se dissipam de forma rápida. E é esse tipo de ensinamento que a gente tem que trazer para a nossa vida. E por mais que a gente se esforce nessa terra, para ter sucesso, por mais que a gente consiga comprar muitos bens, adquirir muitos bens, tudo isso em algum momento vai acabar e vai ficar para os nossos descendentes, para a geração após nós. E a gente vai ficar com aquele pensamento, no final da nossa vida: nossa, eu poderia tanto ter aproveitado mais a minha família, eu poderia tanto ter aproveitado mais os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, mas a maior parte da minha vida eu usei só para trabalhar, correr atrás de dinheiro, de bens, e agora não há mais tempo, para aproveitar o que já se foi. E é por isso que Salomão ele nos traz essa reflexão, principalmente para nós que somos jovens, que estamos aí no vigor da nossa vida, que a gente precisa selecionar quais são as prioridades da nossa vida. Porque a nossa prioridade vai determinar a forma como nós vamos viver. E no fim do livro de Eclesiastes, que eu vou ler aqui com vocês, nos últimos versículos aqui do capítulo 12, Salomão diz assim, que de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E aqui está quais são as prioridades da nossa vida, Obedecer os mandamentos de Deus. E quando a gente pensa nos mandamentos que o Senhor nos deixou, existem dois grandes mandamentos que resumem todos os demais,
que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essas são as nossas prioridades e também foi o motivo pelo qual Deus nos criou. O Senhor, Ele criou você, não para passar essa vida e viver essa vida de qualquer forma, mas Ele criou você para que você viva para Ele, adorar Ele, crer nele, amar Ele, buscar a face dele, ler essa palavra, meditar nela e praticar ela. O Senhor, Ele te criou para se relacionar com Ele, enquanto você está aí nessa vida que Ele te presenteou. E o segundo motivo pelo qual Deus te criou foi para que eu e você amássemos o nosso próximo, né? Que também é a segunda maior prioridade da nossa vida, que é amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo, cuidar das pessoas, servir as pessoas. Então, se você está me assistindo, se o Senhor está te presenteando com esse ar da vida, entenda que a sua vida é para servir a Deus e aos outros. Ainda no livro de Eclesiastes, quando a gente volta a alguns capítulos, né? Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7, Salomão, ele começa a dizer, né, que uma das coisas que ele viu que não valia a pena era a pessoa viver sozinha, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, né? Sem a presença de Deus, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. E que a pessoa que vive dessa forma, ela vive de uma forma muito triste, né? Porque tudo isso é uma ilusão. E no versículo 12, né, Salomão, ele diz assim: 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então a gente vê aqui ainda mais enfatizado essas prioridades da nossa vida, né? De que não adianta a gente gastar toda a nossa vida com trabalho, correndo atrás de dinheiro, porque a alegria está em viver nos relacionando com Deus e também nos relacionando com as pessoas, porque é isso que compõe a corda de 3 cordões, que somos nós, né? O nosso próximo e também o nosso Deus. É isso que nos torna pessoas mais resistentes. Essa é a melhor forma de nós vivermos a nossa vida. Porque Deus, Ele tem prosperidade para você sim. O trabalho é uma bênção, mas isso não é a primazia da nossa vida, porque primeiro é o Senhor e depois é o nosso próximo. Então que você possa parar nesse momento que você está assistindo a sua vida e comece a analisar. Será que você está tendo tempo, né? Será que você está administrando bem a sua vida para poder desfrutar de tudo que você tem conseguido com o seu trabalho? Será que você tem tido tempo para o que de fato é importante para você, que o que de fato vai tornar a sua vida diferente, com o que de fato compõe o seu propósito de vida, né? Que é aquilo que Deus tem para você, que é o seu relacionamento com o Senhor, com as pessoas? Que você possa parar para refletir isso. Ao assistir esse vídeo, você possa analisar e restabelecer quais têm sido as suas prioridades. Porque, como eu disse aqui no início desse vídeo, é a sua prioridade que vai determinar a forma como você vive. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisas maravilhosas, né, que você vai viver em famílias, em igreja, entre irmãos e com o próprio Deus, que é o seu Criador, que é o seu Pai. O Senhor, Ele almeja se relacionar com você com uma relação de pai e filho, né? Deus, Ele não quer que a gente tenha uma relação onde só Ele age nas nossas vidas, mas Ele quer uma relação onde nós correspondemos ao amor e ao cuidado e ao apreço que Ele tem por nós. Então, que nesse momento você possa refletir, né, na sua vida essa palavra, você possa lembrar que a sua vida ela é passageira, que nesse intervalo entre o seu nascimento e até o dia da sua partida, você possa viver essa vida com propósito, segundo tudo que Deus tem preparado para você. Amém?